Olá, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde a gente vai explorar as cartas do tarô através de um entendimento um pouco mais apurado, talvez um entendimento de uma forma como você nunca viu. Eu sou o Bruno Cássaro e esse aqui é o nosso encontro oracular. E hoje nós vamos falar a respeito da carta do louco. Vamos começar uma jornada olhando significados e interpretações muito improváveis para esse arcano. Espero que vocês gostem, então já deixa o seu like, já compartilha e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você receber as notificações de quando sai vídeo novo. E vamos rodar a vinheta para a gente poder ir para o nosso louco. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos falar sobre essa carta, que é a carta do louco, é um arcano dos arcanos maiores, né? E lembrando que a ideia aqui não é a gente fazer um curso de tarô, tá? A ideia é a gente trazer para vocês insights e nuances, né? Aonde vocês vão aprender sobre a carta. Também é importante que vocês tenham um entendimento, né? De que se vocês quiserem fazer curso, tem o link na inscrição, tem o link na descrição para você se inscrever para a Academia Oracular, tá bom? Vamos lá, galera. Lá na academia a gente explora aí a carta de uma outra forma para você poder aprender mesmo a fazer as suas leituras de forma bastante correta, exata, né? Bom, vamos colocar aqui a carta do louco na tela. Então esse aqui é o arcano do louco, a gente usando aqui o tarô de Waite, que é um tarô muito utilizado aí pelos leitores e praticantes do tarô. E aqui a gente vai falar sobre alguns pontos a respeito dessa carta que são significados improváveis, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a questão que é uma questão muito comum, que eu chamei aqui de ponto cego cognitivo. O que é isso? Nossa, parece uma palavra complicada, cognitivo, né? Mas não é tão difícil de entender não. Que é o quê? É a nossa incapacidade de processar o óbvio por falta da gente não ter um modelo mental prévio para interpretar aquela situação. Então, algumas vezes a carta do louco ela pode aparecer em jogos representando situações em que o consulente não consegue compreender porque talvez ele nunca tenha vivido isso antes, né? Aqui o ser humano ele vai filtrar a realidade e algo impossível, né? Segundo a nossa lógica, muitas vezes não vai ser enxergado pela nossa consciência. Então é uma carta que pode representar isso. Como que a gente entende isso, né? Porque o louco aqui na alegoria ele olha para o alto, né? Enquanto os seus pés estão na beira do abismo. Ele não encontra o abismo por coragem, mas porque ele não está atento à importância e à dimensão que esse abismo né? Que esse abismo tem. E aí ele simplesmente acredita que não existe perigo ao se aproximar do abismo. Um exemplo prático que a gente pode ter é, por exemplo, uma pessoa que investe, né? Em capitais aí, investe na bolsa, etc. Né? Ela pode estar vendo uma situação de uma bolha econômica, como a inteligência artificial, e ela está investindo naquilo e aí começa a só ter problema porque ela nunca experimentou uma situação dessa, né, anteriormente. O segundo ponto, né, pode ser o quê? Pode ser o desligamento da realidade como um mecanismo de sobrevivência psicológica. Então, assim, a gente tem traumas tão severos que a nossa mente vai para outro lugar. Ela desassocia, ela vai buscar uma situação, vai entender aquela realidade com uma outra coisa. Isso é importante também da gente olhar para essa carta e entender isso em algumas tiragens, né? Aqui a gente vai ver no tarô de Waite a expressão serena, quase que alienada dos perigos, né? E também a rosa branca, que representa pureza e tal, mostrando que ele está nessa negação. Tá? Um exemplo prático disso é uma pessoa que, após uma notícia devastadora, começa a fazer planos para uma viagem, sorri desconectamente, é como se não tivesse acontecido nada. Tá? Então, isso também pode ser um significado aqui da carta do louco. Eu chamei aqui de bug na Matrix, né? Que é o quê? Né? É uma falha imprevista que quebra a lógica ou quebra
um algoritmo de existência. Você espera que alguma coisa vai acontecer de uma forma e ela não acontece daquela forma, acontece de uma forma totalmente inesperada, né? Aqui o louco é o número 0 e a gente sabe que o 0 é nulo, né? Então, assim, ele pode ser tratado como um potencial. Então, a gente vai olhar esse significado como um potencial, como qualquer coisa, né? A ausência, né, desse significado, desse 0, né, ela pode prover um erro, pode prover a gente errar porque a gente não está esperando que aconteça algo, né? E aí pode ser um erro de software específico, pode ser um erro de digitação que você comete por distração, pode ser alguma coisa que você faz. Por exemplo, a gente teve agora recentemente no Big Brother, né? A Cheyenne, que colocou os amigos no paredão, né? Foi um erro ali. Tudo bem que ali a gente sabe que teve uma malícia, né? Mas se ela realmente tivesse sido uma figura, como é que fala? Mais, ai meu Deus, mais inocente, né? De verdade, talvez teria. A gente teria que enxergado isso de uma forma diferente. A gente também pode ver o louco como um movimento perpétuo sem intenção de chegada ou construção. O que é isso, né? Pensa o seguinte, a gente vê que o louco ele tem essa coisa da liberdade, né? Ele representa uma falta de âncora, uma falta de estabilidade. É um caminhar sem compromisso, ok? Ali a gente vai ver, né? Em algumas cartas do tarô, que o louco ele tem as suas partes íntimas rasgadas, né? Então ele não tem vergonha e ele não está preocupado com humilhação também. Tá? Em termo prático, isso aqui pode mostrar aquela pessoa que faz vários cursos sucessivamente de diferentes áreas, tentando buscar uma posição no mercado, mas ela rapidamente não consegue assumir as responsabilidades. E aí ela fala: não, isso não é para mim, vai para o próximo curso. Não, isso não é para mim, vai para o próximo curso. Então isso pode ser também um significado bastante importante aí da carta do louco. A gente também tem aquela figura que ela não fica acuada, tá? É uma figura que ela tem uma certa estranheza, né? E ela não vai ficar acuada. Então ela vai sempre estar bolando estratégias, né, radicais para resolver as coisas, né? E aqui a gente tem, né, esses elementos na carta do louco, mostrando como que a sua veste é chamativa, né, como que ele é todo, né, assim, aventureiro, né? E aqui pode ser uma pessoa, por exemplo, que vai viver num outro país e chegando lá ela não consegue se acostumar com o idioma, não consegue se acostumar com a vivência entre pessoas do país e ela acaba construindo ali uma realidade isolada. Também pode ser, tá? Também pode representar uma genialidade idiota. O que é isso, né? É aquela coisa da pessoa que sempre você fala, putz, como pode, né? Essa figura, ela não tem conhecimento, não se dedica e sempre ela se dá bem, né? Então também pode representar isso, tá bom? Também pode representar um desperdício de potencial, porque o louco ele é um cara que ele faz as coisas, né, com uma energia de impulso, então ele pode se desequilibrar ou perder, né, algumas jornadas por conta dele não conseguir, dele se precipitar e tomar decisões equivocadas, né? Então, isso também é uma característica, pode ser um significado do nosso amigo louco. Também pode falar sobre identidade fluida, né? Como o louco ele é uma carta apolar dentro do tarô, ele pode representar aquelas pessoas que não sabem muito bem o seu gênero, que são binários, que são figuras que não estão preocupadas muito com o 0 e 1, né? O sim e o não. Pode ser também uma representação interessante. Também fala sobre a perder a cabeça, né? Aquelas situações em que a pessoa ela fica realmente, né, totalmente desnorteada e ela faz coisas que não faria se ela tivesse dentro de uma racionalidade,
ela estivesse pensando adequadamente. É uma carta que fala sobre um entusiasmo perigoso, então o louco, né? Ele tá ali, né, com esse sol, né, dando as costas para esse sol que seria o símbolo da iluminação, do conhecimento e da razão, e ele se entusiasma, né? E ele começa talvez a conspirar para conseguir, de certa forma, conquistar coisas correndo perigo, né? Andando ali na corda bamba. Também a gente pode dizer, né, que o louco ele é uma figura um pouco arrogante, porque ele tem essa coisa, né, de dar as costas ao sol, de se achar a divindade. Na verdade, o louco, ele é um potencial tamanho e tremendo de realização de qualquer coisa. Então, ele pode, né, se inflar, então pode ser que a pessoa ela tá se achando demais e por isso ela vai ter aí algum problema dentro da sua jornada, dentro daquilo que ela está trazendo para uma consulta, tá? Também fala sobre uma característica de desapego absoluto, tá? E esse desapego absoluto ele pode ser interpretado também como falta de sensibilidade. Então o louco também pode ter causar essa impressão e numa leitura pode aparecer ali como uma pessoa sendo insensível ou sendo muito olhando muito só para si, né? De forma um tanto quanto pejorativa para ela, né? Depreciativa para ela, tá bom? O louco também fala sobre ser uma carta que ela vai quebrar as regras, ela vai fazer as coisas fora de um contexto social. Então pode representar pessoas que trabalham com coisas que não são lícitas ou que são contravenções, por exemplo, prostituição, jogo do bicho, etc. Né? A gente pode ver isso também dentro da carta do louco, com essa representação da quebra do status quo, ok? Pessoas, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão a respeito da carta do louco. Se você gostou, já compartilha, já manda para sua mãe, para o seu pai, para sua tia, e eu vejo você na próxima. Até lá, se esse vídeo bater mais de 1000 visualizações, eu vou fazer a parte 2, que vai ser a carta do mago, tá bom? Conto com a ajuda de vocês para a gente bater a nossa meta. Até lá. Tchau!